Seja muito bem-vindo à nossa aula de Psicologia Positiva Aplicada à Vida e às Organizações para trazer a você mais bem-estar e felicidade. Se eu perguntar agora para você se você deseja ter mais bem-estar e felicidade, eu já tenho certeza da resposta, porque todo ser humano deseja viver com bem-estar e alcançar a felicidade. Mas muitos têm dificuldade de entender como trazer isso para as suas vidas. E não é de hoje que esse assunto é estudado por cientistas, por inúmeros estudiosos. Porém, muitas pessoas têm dificuldade em definir o que é o bem-estar e a felicidade. Mas estudos recentes, os quais nós veremos aqui, têm começado a trazer mais clareza e definição dos aspectos que compõem o bem-estar e a felicidade. E principalmente, o porquê que é importante, de fato, nós gerarmos bem-estar e felicidade em nossas vidas. E a ciência, inúmeras pesquisas científicas têm comprovado o quanto as pessoas melhoram na saúde, no bem-estar, inclusive na produtividade no campo das organizações e até mesmo da vida. E é sobre isso e muito mais que nós iremos falar aqui. Hoje nós vamos tirar o bem-estar e a felicidade daquele campo sem definição, aquele campo mais, parece que tão distante de nós alcançarmos e tão indefinido. Hoje nós vamos trazer para ele mais definição, mais entendimento e clareza. Porque quando eu entendo exatamente o que eu estou buscando, eu tenho clareza de como construir isso, fica muito mais acessível. Então vamos lá? Meu nome é Alexandra Leite, eu sou administradora, especialista em gestão de pessoas, analista comportamental e Master Coach. Eu trabalho há 15 anos na busca desse desenvolvimento humano. Toda a minha carreira e trajetória profissional foi dedicada a buscar o desenvolvimento humano, o que fazer para que as pessoas possam ter mais bem-estar, realização, produtividade em todas as áreas da sua vida. E hoje eu quero compartilhar um pouco desses estudos, desse conhecimento e experiência com você aqui. Então te convido a deixar tudo que te preocupa nesse momento de fora, a se concentrar aqui 100% a nossa aula, porque eu tenho certeza que a cada aula que você assistir aqui, você será transformado e sua mente vai se expandir para aquilo talvez que você não via antes, para aquilo que talvez estava ali dentro de você adormecido, mas hoje vai despertar dentro de você, em especial aquilo que tem de melhor em você e o desejo de viver, de ter mais satisfação com a vida, prazer, felicidade e com tudo isso alcançar plenitude. Afinal, quem não deseja ter uma vida cada vez mais plena? E os estudos que eu vou compartilhar com você aqui são estratégias, dicas, práticas que vão proporcionar a você essa plenitude, a busca por essa plenitude, o desenvolvimento de tudo isso que nós veremos aqui. O nosso curso é composto por 6 grandes tópicos. O primeiro deles é a felicidade autêntica, onde nasceu esse grande estudo realizado por Martin Seligman e Peterson. Depois nós abordaremos o bem-estar e o florescimento, onde nós aprofundaremos ainda mais o bem-estar que proporciona essa felicidade. Iremos para a aula de PERMA, onde nós entenderemos os componentes, aquilo que de fato proporciona felicidade e bem-estar. E aí nós entraremos nas forças e virtudes, que é aquilo que nós possuímos de melhor em nossas vidas, o nosso potencial. Eu costumo dizer que são as nossas ferramentas para buscar e realizar em nossas vidas, para alcançar realização.
E aí nós entenderemos o que é o PsyCap, que é o capital psicológico positivo e o impacto deles dentro das organizações. E terminaremos com o Rocket, que é construindo o nosso planejamento para voar mais alto em todas as áreas da sua vida. As 3 primeiras aulas são online e as 3 últimas aulas são as presenciais. Felicidade autêntica. Será que é possível nós termos uma felicidade de fato autêntica? Muitos são os pesquisadores hoje que procuram descobrir, entender e explicar isso. E um dos grandes líderes da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, tem buscado esse significado e ele aborda isso em seu livro chamado Felicidade Autêntica, onde ele traz diversos assuntos e destaca que a felicidade está relacionada a nós compreendermos os sentimentos positivos. E aí ele se pergunta, Martin Seligman e Peterson, os principais pesquisadores, começaram a se questionar o que de fato faz com que as pessoas sejam felizes. E aí eles chegaram ao entendimento de quando dizemos que uma pessoa está feliz, queremos dizer que ela julga a sua vida favoravelmente, em vez de desfavoravelmente. Isso quer dizer que a felicidade é um estado mental de bem-estar caracterizado por emoções positivas ou agradáveis que vão desde um contentamento a uma intensa alegria. E nesses assuntos realizados sobre a felicidade autêntica, os autores apontaram 3 teorias que são mais conhecidas, que são elas: a teoria do hedonismo. Essa teoria é baseada que uma vida feliz é aquela que maximiza, aquela que foca nos sentimentos de prazeres e minimiza a dor. Assim, a vida feliz é aquela em que nós temos mais prazer do que dor, de acordo com essa teoria. A teoria do desejo é aquela onde que nós focamos a felicidade em conseguir tudo aquilo que você quer. Seja poder, prestígio, uma boa aparência, bens materiais, entre outros. Tudo aquilo que você é uma vida baseada em suprir todos os desejos que a pessoa possui. Esse princípio do desejo defende que a realização contribui para a felicidade, independente da quantidade de prazeres ou desprazeres que uma pessoa possui. E por último, a teoria da lista de objetivos, um pouco semelhante à teoria de desejo. Mas essa teoria sustenta que a felicidade consiste em atingir certas metas, uma lista de atividades que vão trazer mais benefícios à pessoa, como carreira, amizade, saúde, beleza, educação, amor, conhecimento. E é devido a esse princípio que nós criamos padrões do que significa felicidade. Ou seja, eu crio minha lista daquilo que para mim me faz feliz, eu acredito que me faça feliz e eu sigo essa lista. Mas o Martin Seligman tem uma objeção a essa lista. Ele diz que essa teoria foca apenas nas satisfações momentâneas, no que não implica necessariamente uma verdadeira felicidade. Então, nessas 3 abordagens, que são as mais difundidas, as mais conhecidas, hedonismo, onde nós focamos em prazer e dor, a teoria de desejos, suprir os desejos todos que você tem, e aí você vai ser feliz. E a teoria da lista de objetivos. Eu tenho lá a minha lista. Existe uma certa organização e um foco nesse modelo. Porém, são sempre focados em aspectos mais momentâneos, como a gente viu. Todas essas, digamos que no entendimento, nos estudos buscados pelos cientistas, elas ficam num nível muito superficial. Ou seja, quando essas coisas não acontecem ou dão errado, não há felicidade e bem-estar. Ou ainda é uma busca tão constante. E aí é onde que nós vemos pessoas que, apesar de terem, você olhar, ver elas com muito sucesso, realização, uma carreira bacana, tem dinheiro, você ainda observa pessoas infelizes, mesmo tendo todas as condições
que às vezes aos nossos olhos podem ser melhor do que as nossas, e você observa ainda pessoas com as melhores condições e realizações, com depressão, com ansiedade, que têm uma vida cheia de insatisfação. Como isso acontece? E aí é onde eles aprofundaram esses estudos para entender por que as pessoas demonstram que não é só dinheiro que traz felicidade e realização, como muitos hoje pensam: se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia comprar o carro que eu tanto desejo, eu poderia ter a casa que eu gostaria, eu poderia viajar mais, eu compraria melhores roupas, eu investiria em um estudo. E aí, tá vendo a lista de desejos? Tá vendo aqui a lista de objetivos? Nós focamos nossa felicidade e nossa realização, bem-estar, muitas vezes somente nesses aspectos, coisas, em suprir desejos. E o que eles têm entendido é que a felicidade e o bem-estar é algo que vem de dentro para fora, é muito além disso. Então vamos entender e agora começar a conhecer o que eles encontraram, o que eles têm já comprovado cientificamente. E esse é um ponto importante eu relatar aqui para você. Todos esses estudos que nós veremos aqui não são meramente estudos e hipóteses que eles acreditam que seria. Tudo que eles buscaram de conhecimento, tudo que eles hoje trazem aqui para nós, são comprovados cientificamente. O que significa isso? Significa que sim, foi realizado um estudo a respeito, porém, ele foi aplicado em inúmeras pessoas. Após aplicado, eles começaram a ver os resultados que ferramentas, ações que foram realizadas, os resultados que eles tinham das pessoas. Então, quando eu digo que algo é comprovado cientificamente, quer dizer que foi realizado ações ou pesquisas com inúmeras pessoas, foram compilados, foram adquiridos resultados, analisados esses resultados e o impacto que essas ações geraram sobre essas pessoas. E os estudos que nós veremos aqui são estudos que já foram realizados dentro de organizações, escolas, na vida de pessoas, inclusive, que tiveram depressão, ansiedade, e o impacto que as emoções positivas que nós falaremos aqui muito geraram na vida dessas pessoas, empresas e organizações diversas. Até mesmo o Exército dos Estados Unidos hoje tem aplicado as ferramentas que nós veremos aqui. E você pode ver melhores relatos disso nos livros do Martin Seligman. Um dos livros, o primeiro livro que nós estamos falando aqui, onde ele conta todo o relato desse surgimento da felicidade autêntica, é esse livro aqui, chamado Felicidade Autêntica, é do Martin Seligman. Eu deixarei todas as especificações aqui na descrição também. Então aqui é onde surge, ele conta a história de como na percepção dele a psicologia se perdeu e como que ele buscou resgatar a essência de trazer o bem-estar ao ser humano. É muito interessante o relato que ele faz, então ele conta com detalhes tudo, como surgiu e como que ele foi realizando essas pesquisas. E o que é esse bem-estar subjetivo? Ed Diener, psicólogo americano conhecido mundialmente como Dr. Happiness, diz que o bem-estar subjetivo pode ser definido como um estudo científico da felicidade. O que causa, o que destrói e quem tem esse bem-estar subjetivo. Então, o estudo da psicologia positiva é baseado nesses 3 grandes pilares: o entendimento do impacto das emoções positivas, o conhecimento das características individuais positivas, que a gente vai aprofundar muito dentro da aula das forças e virtudes, e o entendimento das instituições positivas, que a gente vai falar bastante dentro da aula de PsyCap, que é o capital psicológico positivo. Tipos de felicidade. Nós vimos as teorias da felicidade mais conhecidas. Agora vamos entender um pouco mais dos tipos de felicidade. Em seus estudos, Martin Seligman concluiu
3 tipos de felicidade: a vida agradável, que foca os prazeres; a vida boa, que foca o engajamento, descobrir quais são as forças que representam a sua identidade, a sua personalidade, o seu jeito de se posicionar perante o mundo; e a vida significativa, que valoriza as suas forças, a sua identidade a serviço de algo muito maior do que você mesmo. E isso que traz a vida plena. Agora, para que ser feliz? Algumas pessoas correram tanto atrás da felicidade e hoje são frustradas que até mesmo deixaram de lado isso e dizem: para que ser feliz? Vamos viver a vida do jeito que dá e se ela vir, tá bom. Todas essas pesquisas mostraram que a felicidade proporciona mais saúde. As pessoas que são mais felizes são muito mais saudáveis, elas são menos suscetíveis a terem doenças como hipertensão, doença cardíaca, diabetes, resfriados, infecções respiratórias. Já as pessoas insatisfeitas têm muito mais tendência à depressão, ao aumento de uma ampla gama de doenças. As pessoas mais felizes também têm muito mais facilidade de lidar com doenças que podem surgir aí ao longo da vida. A pessoa que é feliz trabalha feliz e ela é muito mais produtiva. Thomas Wright, um professor de comportamento organizacional lá na Universidade de Nevada, estima que o nível de felicidade dos funcionários leva a uma variação de 10 a 15% no desempenho dos trabalhadores. Isso pode significar, em uma semana de até 40 horas, 75% da perda em produtividade. Pessoas felizes são mais persistentes, são pessoas que não desistem em resolver problemas e também muito mais solidárias. Elas trabalham com mais facilidade em atividades complicadas por mais tempo do que as pessoas infelizes que acabam desistindo. São mais solidárias e menos focadas em si mesmo, tem muito mais facilidade de ajudar, de perceber, de ser empática com as demais pessoas. Vivem mais. Quem não quer viver mais? Os pesquisadores Denner, Snowden e Friesen terminaram um estudo de 10 anos em 2001. E eles observaram 180 freiras norte-americanas. Os resultados mostraram que aquelas que começaram na sua vocação com uma visão otimista viveram muito mais tempo do que as irmãs mais pessimistas. São mais positivas. Quem é que gosta de estar ao lado de pessoas negativas? Ninguém. Então, pessoas mais felizes são muito mais positivas. Outros estudos em continentes diversos coincidiram nesse ponto. Um estado de espírito positivo faz que o indivíduo seja mais criativo, generoso, construtivo. Ele vê muito mais oportunidades e potenciais quando pensa de forma positiva. Tá aí a solução para a sua vida, para as suas dificuldades, os seus desafios, para a sua empresa, o seu trabalho. Gerar pessoas mais felizes vai produzir mais saúde, vai produzir mais produtividade, persistência, solidariedade, mais vida, mais positividade. Será que vale a pena investirmos em felicidade? Todos esses estudos levaram eles a criar a fórmula da felicidade. Já pensou você ter acesso à fórmula da felicidade? O que você pode utilizar para elevar essa felicidade? Pois eles conseguiram chegar a isso. Já pensou você ter acesso à fórmula da felicidade? Aos componentes dessa fórmula? Pois foi exatamente isso que eles pesquisaram e concluíram uma fórmula para a felicidade. Que tal conhecer essa fórmula? Você gostaria de saber qual é a fórmula da felicidade? Se sim, permanece aqui. Fica comigo atento que eu vou te contar o que eles descobriram e a que fórmula eles chegaram.
Olha só isso. O nível constante de felicidade é composto pelos limites pré-estabelecidos, que são 50% tem a ver com os fatores genéticos, a nossa rotina hedonista e fatores pré-estabelecidos. Isso quer dizer que se na sua família há uma tendência à depressão, à ansiedade, a fatores emocionais, fatores genéticos, 50% disso vai exercer influência sobre a sua felicidade. As circunstâncias da vida, 8%, o que quer dizer, olha só, dinheiro, casamento, a qualidade, a vida social, emoções negativas, saúde, educação, religião, dentre outras circunstâncias. Por isso são as circunstâncias da vida. E por último, o mais importante, que é o que realmente pode fazer a diferença sobre a nossa felicidade. Fatores que obedecem o seu controle voluntário representa 42%. A felicidade duradoura pode vir de exercícios simples, os quais aprenderemos aqui. E o foco do nosso treinamento. Essa é a fórmula da felicidade. Eu fiquei encantada quando eu conheci essa fórmula, porque nós damos tanto valor ao aspecto que representa 8%, que são as circunstâncias da vida. Você viu ali? Contém o que? Dinheiro, aonde nós moramos, aspectos que tem muito mais a ver com aquela felicidade que nós vimos lá no início, mais baseada nos desejos, na lista, no hedonismo como um todo. Por isso que eu falei antes que nós buscamos felicidade naquilo que ainda é muito superficial. E também acabamos lutando com aquilo que é genético. Como eu vou mudar algo que é genético? As tendências que nós temos, eles perceberam que existe um nível de felicidade constante que as pessoas conseguem manter. Então a gente não vai estar o tempo inteiro, aquela animação, ou o tempo inteiro se sentindo feliz. Existe um nível de constância dentro dessa felicidade. E é claro que esses 50% já estão pré-estabelecidos, é isso que quer dizer, 50% já está pré-estabelecido, é algo que a gente precisa constantemente estar lidando. Eu venho de uma família que tem uma tendência a um grau de ansiedade alto, a depressão. Dentro da família há vários casos também de depressão, ansiedade. Eu já tive depressão, tive recaídas na minha depressão e já sofri muito com ansiedade, a ponto de sentir falta de ar, parecia que daria um ataque. E a minha vida é muito diferente do que já foi a vida dos meus familiares. Como isso? Para mim, eu ficava até mesmo indignada comigo. Eu pensava, não é possível. Eu tive muita dificuldade em aceitar quando o primeiro médico disse que eu estava com depressão. Eu não concordei no primeiro momento. Eu mesmo rejeitei o que foi falado. Resisti a começar a tomar remédios. Resisti a fazer terapia. Porque eu não aceitava aquilo. Como podia? Eu tinha um trabalho bacana. Eu tinha o meu carro. Eu tinha conquistado já uma carreira profissional que me dava muita satisfação. Foi muito difícil entender aquela depressão na minha vida. Claro que isso é um outro tema, existem outros aspectos também, mas toda a influência genética também impacta aqui. E se eu não cuidar, eu posso vir a cair dentro disso. Por isso hoje eu prefiro focar naquilo que proporciona felicidade. Por isso que esse tema, ele faz muito sentido para mim e tem feito muito sentido na vida de milhares de pessoas. E é o grande propósito da psicologia positiva. Vamos cuidar do nosso potencial, daquilo que nos traz bem-estar, felicidade, a ter que lá no futuro lidar com uma depressão, lidar com uma dificuldade de fato psicológica, emocional, a um problema. Por isso que se chama psicologia positiva. Vamos tratar do nosso estado emocional, do nosso bem-estar aqui, daqui para cima, e não ter que ir lá resgatar quando já está no negativo, quando já está mal, quando já chegou a um ponto de ser uma doença.
Essa é a grande moral da nossa psicologia positiva, dessa nova linha da psicologia positiva. Lidar com o nosso verdadeiro potencial e aproveitá-lo ao máximo possível. E esses 42% que realmente é aquilo que está ao nosso alcance, é o que nós iremos entender aqui. Afinal de contas, depois de você entender que 50% é muito mais difícil de lidar, 8% representa tão pouco, por que a gente vai focar nesses 8%? Agora, quando você sabe que existe 42% que está nas suas mãos e que depende de você proporcionar isso, vamos focar nisso, vamos de fato entender e detalhar o que são esses 42% que eu posso trazer esse bem-estar e essa felicidade para a minha vida. Que tal se você puder trazer e modificar hoje a sua vida, trazer hoje para a sua vida muito mais bem-estar e felicidade? Você gostaria? Se você gostaria, deixa aqui nos comentários. Fala para mim o que você está achando desse estudo, o que você está achando dessa possibilidade de proporcionar um grande impacto positivo na sua vida. E é claro que, consequentemente, vai atingir as pessoas ao seu redor. Por isso que é tão bacana. Eu vou deixar aqui abaixo para você ler e se aprofundar mais nesse conhecimento. Também vou deixar aqui alguns exercícios importantes para que você faça até a nossa próxima aula. Inclusive, aqui embaixo você pode deixar as suas dúvidas, as suas dificuldades com relação ao conteúdo, que nós iremos responder cada uma delas.